Olá, estamos aqui em mais um episódio Radar das Emoções. Meu nome é Elisângela Passos, sou psicóloga, escritora e palestrante. E estou aqui como idealizadora do projeto do Radar das Emoções, né, do podcast. E por quê, minha gente? Por que eu resolvi falar disso? Falar de emoções no nosso dia a dia, de uma forma natural, de uma forma verdadeira. Emoções essas, né, que desde né, de criança, quando nós éramos crianças, né, eram emoções que não podia se falar, tinha que se reprimir. E hoje em dia a gente precisa falar e deve falar, né? E hoje é mais do que especial esse episódio, porque sabe onde eu tô? Eu tô em Recife, Pernambuco. Eu vim para a terceira Bienal e aproveitei esse momento que tô com amigas aqui, ó, do meu coração, que a gente vai contar o motivo da gente estar aqui e as convidei para estar comigo nesse momento. São psicólogas, escritoras, mulheres fortes, mulheres que transformam. E eu vou apresentá-las a vocês. Ana Paula Nascimento, minha queridíssima, Tiale Reis, Rosália Moreira. E acho que melhor eu passar a palavra, porque assim, eu quero, né, colocar da onde elas veio, para vocês ouvirem um sotaque e tentar ver que mistura agradável, da onde vem essa nossa conexão. Aninha, minha querida, da onde você veio? Eu Conta vim pra de gente. Belo Horizonte, Minas Gerais. Uau! E aí? E aí? Belzonte? É É Belzonte? Belzonte, Aham. né? E estar em Recife está sendo um lugar transformador, né? É minha Uhum. primeira vez, né? Uhum. Mas é a terceira Bienal. Olha Que isso. coisa, Olha isso. Como a gente que imaginava, emoção, assim. que emoção. Estar vivendo esse momento com vocês não tem preço. E foi bem rapidinho, assim? A gente planejou e veio? Oxi, claro que não! Haja coração. Ah, haja coração, cada dia, cada mês, né? Até chegar Aham. aqui, até chegarmos aqui foi desafiador, eu acho. Não foi só para mim, não. Acredito que Não, para cada para uma, todas nós. né? Mas tem Aham. sido incrível. E muito obrigada por, né, Nada, fazer imagina, que esse momento prazer, acontecer também, que né? Falar das prazer estar com emoções, vocês. ter essa amizade, né? Assim, solidificada mesmo, nesse Isso momento. aí. E uma das nossas falas aqui vai ser justamente essa: amizade 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, enfim, né? Isso é possível, né? Porque às vezes a gente coloca muito assim, a amizade é aquela que a gente começa lá na infância. Ok, funciona, tem, mas e depois? Depois dos 40, é possível fazer conexões fortes e verdadeiras? Estamos aqui para isso, para dizer, né? Da onde você veio, Charlie? E fale pra Eu sou gente. da Bahia, da Uau! Bahia. Estou em São Paulo no momento, fico Uhum, fazendo essa conexão, na verdade, né? Bahia, São uhum. Paulo. Mas é um prazer estar aqui com vocês, com minhas amigas, né, queridas. Eu sempre digo, esse grupo é um grupo que a gente se fortalece, é um grupo que a gente aprende. E cada Bienal a gente vai aprendendo um pouco mais e fortalecendo essa amizade que vem crescendo, né, solidificando. E estar aqui é mais um exemplo disso, né, compartilhando esse momento com vocês. Estou muito feliz por estar aqui e pelo que nós ainda vamos viver, né, que a gente só está começando. Né? Primeiro dia. Ai, que delícia. E aqui do lado, da onde você é, Rosália? Eu sou da Ah, segunda capital ah de é? De Minas. Minas? Entendi. Melhorou! Na verdade, eu sou de Belo Horizonte, e aí eu fui para outra capital de Minas, que é Uberlândia, né, no Triângulo Mineiro. Essa conexão que a Tiale falou de São Paulo, dela e Bahia, agora está aumentando com Tá essas aumentando. bienais, né? E a nossa terceira Bienal, como você falou, e que emoção, gente, que emoção. Como você bem disse, a gente tem que aprender a trabalhar essas emoções, e agora, enquanto psicólogos, trabalhar as nossas emoções, essa ansiedade, contar os dias para estar aqui. Psicóloga também fica ansiosa, gente. Fica Claro, não bastante. estamos A gente precisa se imunes, regular. não somos imunes, né? Ao Não contrário do que as mesmo. pessoas É pensam. verdade, né? E que bacana, assim, né? E quando a gente coloca, né, dessa forma, então, assim, né, a amizade, da onde surgiu, essa nossa conexão que a gente vai colocar mais aqui durante a nossa conversa, vem o quê? O cuidado com a saúde mental. Amizades verdadeiras fortalecem, né, a nossa saúde mental. E aí vem assim, né, as ideias, da onde vieram os sonhos, como que a gente se conecta, como que a gente se conectou, né? Vou contar um pouquinho aqui para vocês, né, e para o nosso público, como foi. Depois eu quero que vocês também vão falando como que a gente foi casando tudo isso, né? Sim. Então imaginem só que eu tinha lá esse meu sonho de escrever um livro, né, sobre algo que aconteceu comigo em uma passagem da minha vida. Eu queria fazer isso virar uma autobiografia mesmo, que eu acho que tem coisas que a gente precisa gritar ao mundo, né? Sim. Que é o que cada uma de nós fizemos aqui. E aí, mas assim, como que vai tirar do papel esse sonho? É um projeto, é um propósito, mas e aí? Né, mas coisas que parecem assim tão Longe, né, da nossa longe da realidade, Elis. realidade, irreais, né?
E aí, um belo dia, né, o nosso Guru. guru, né, Leonardo Abraão, que é o embaixador de Janeiro Branco, eu já admirava e tal durante todo o meu trabalho, mas assim, eu até falo isso pra ele, toda vez que você fala isso, amiga, eu falo mesmo, porque era assim, eu olhava o Leonardo e falava, nossa, né, Tá nossa, longe, né? Referência, né? referência. E aí, em janeiro, só não me lembro agora, me perdi um pouquinho se foi 2024, acho que 2023, Eu algo acho que assim. 23. Comprei uma camiseta do Janeiro Branco, gravei ali bem amadora, sozinha, a minha, né, campanha, né, Janeiro Branco e tal. E um belo dia, seguindo ele ali, então pensa, ó, quando eu gravei isso, falando dele nas minhas palestras, também ele lá, eu cá, naquele sentido. Gravei esse vídeo e depois um belo dia tava lá e o Leonardo colocando, vou formar um grupo de psicólogos para escrever. Você tem interesse em escrever? Escrevi lá, eu tenho, mas assim, no direct, não vai retornar, Sim. capaz, né? Gente, aí ele retornou. Ele É só retornou, Ficou né? real, né? E aí começou tudo pra mim. E pra vocês, como foi? Essa ideia já era também assim, Aninha, já estava aí no coração há muito tempo? Como foi assim essa tua ideia, esse teu projeto de escrever um livro? É algo que fica ali, né? Acho que a gente tem essa questão da escrita, mas fica, parece que é longe da gente. Só que quando alguém nos incentiva, nos motiva, esses sonhos vai se concretizando. E aí a gente vai ficando assim, nossa, é possível. Uhum, A gente tem alguns traumas, né, gente? Porque uhum, vocês acham que psicólogo não, né? Não tem, mas a gente tem. E a gente aham. trabalha isso também nas nossas terapias, né, pessoais. E a questão da escrita, para mim, ela vem desse momento, assim, eu vivi algumas coisas que me traumatizaram quanto à escrita, mas eu já estava com isso aqui dentro de mim. Falei, não, eu preciso melhorar isso. E aí vem esse convite. Eu falo, nossa, agora é a hora. Né? Então, E foi como o meu, assim? Foi pelo Stories? Você viu ali, alguém mandou? Você lembra esse primeiro contato teu com o Leonardo? aí o contato com o Léo já é há mais tempo. Ah, É, tá. eu Tem já outras palestras, outros tem, movimentos não, já. eu já Legal. faço parte do Janeiro Branco desde Legal. 2016. Olha que Né? Então a gente já bacana. tem 8 anos de caminhada aí, né? O Janeiro Branco tem 10 anos, né? Estamos completando 10 anos, mas eu já faço parte há 8 anos. Então, Uhum. algumas coisas que o Léo já fazia antes, eu também Já já acompanhava, acompanhava. já vivia, né? Então, assim, eu falo que eu sou o Janeiro Branco desde então, Uhum. né? E aí, quando eu vi esse grupo, porque ele. Na verdade, nós somos da segunda turma, né? Teve uma Uhum. primeira turma e eu falei assim, amigo, nem fiquei sabendo da primeira. Ele, uai, onde você tava? Eu falei, não sei, mas vamos agora. E aí o convite foi aceito. E aí virou um desafio, né? Porque a gente vai escrever sobre o quê? Então, eu sou Ana Paula Nascimento, sou psicóloga, sou sexóloga, trabalho com casais, é uma coisa que eu amo. E eu vou escrever sobre o quê? Né? E ficou esse desejo aqui. Eu falei, vou falar de quê? Vou falar de relacionamentos. Ô, Ana, quando você fala assim, me dá uma coisa assim que eu acho legal da gente colocar. Porque enquanto você falava, acho que as meninas também tiveram. Você colocando assim, eu sou sexóloga, né, psicóloga, nananã, tal. Vou falar de quê, né? E aí, assim, a gente ouvindo aqui, tá aí, né, do que falar, né? Tanto pra falar, né? Tanto pra falar, né? E aí, eu acho legal a gente colocar que, assim, ó, existe algo que se chama intuição. E na psicologia não é magia. Não, Não é. Mas é a gente se ouvir, né? exatamente. Quanto mais a gente se conhece, a gente ouve as As respostas. respostas vêm, elas surgem, né? Uhum, Das uhum. nossas angústias mesmo, falando de Sim, emoções, né? sim. Das nossas tristezas, das demandas que nos chegam o tempo E a resposta todo. estava ali para Tava ali na minha você. cara. Eu falei, Uhum, opa, é sobre isso, né? E ficou muito mais fácil. Então, a aham, partir dali, eu comecei a falar, né? E uhum, fazer algumas palestras também sobre relacionamentos, buscar um pouco mais de entendimento sobre isso, para poder colocar. uhum, Mas o meu livro, ele não fala só de relacionamento de pares, né? uhum. Mas dos relacionamentos como um todo. Como um De todo, inclusive amizade, Como esse? amizade. né? Aham. Como Sim. esse aqui, porque nós vivemos um relacionamento, cada um no seu estado, na sua cidade, com a sua família, né? Mas a gente não deixou de viver as nossas emoções enquanto grupo, Isso. enquanto amigas. O grupo é muito maior do que esse, mas a gente sabe que vai se fechando mesmo, por quê? Por Por afinidades, afinidades. É, Aham, né? exatamente. aham. E é sobre isso. É E não é isso porque a aí. gente não gosta dos outros, não tem interesse nos outros, porque todos têm um trabalho maravilhoso, mas é por conta disso, de afinidades. E existe, né?
Isso super Existe. existe, né? Então é aquilo que Identificações, natural, né? super natural. Super E natural. aquilo que a gente comentou agora há pouco aqui, que cada dia que a gente tem a possibilidade de estar juntas, a gente identifica mais coisas parecidas. Sim, Né? Então, exatamente. porque assim, como a gente colocou que a nossa amizade surgiu depois dos 40, então a gente está se descobrindo. Então tem coisas assim da nossa infância, gostos, né? É muito legal, né? E para você, Você como sabe veio? que Você é de Uberlândia e o Léo também é de Uberlândia, né? agora eu Então, sou conterrânea do Léo, conterrânea, né? né? Da Então já tinha, capital. da capital de Minas, né? Ah, Eu tenho que sei. ressaltar isso, né, gente? Que às vezes as pessoas Importante. podem não prestar Ah, atenção, sei. assim. Aham. Mas assim, eu já tinha participado de outros projetos com o Léo, né? Que é uma pessoa querida. E eu vou falar, gente, para quem não conhece, ele é o idealizador da campanha Janeiro Branco. Vale a pena conhecer, vai lá nas redes, porque eu digo que eu conheci um gênio em vida. E, sinceramente, assim, tudo isso que a gente está vivendo aqui, não só por causa do livro, sabe, Elisa? Eu digo que só não é tudo que eu queria, porque eu nunca imaginava que eu poderia querer tanto, sabe? Nunca imaginava na minha vida, assim. Por quê? Além da escrita, né, de poder transformar em palavras, de poder ir além daquelas portas, né, do consultório, de poder ajudar Que as bonita essa frase, pessoas, né? Sim. De poder ir além ir além. das Além. portas do consultório, né? Que eu acho que é Exatamente. isso que a gente faz, Porque é você né? poder, exatamente, Uhum, assim, e não ter só com a gente, né? sim. Porque o verdadeiro conhecimento é esse que a gente divide, né? Que a gente pode poder colocar, plantar essa sementinha, assim. Gente, eu não sei vocês, mas que emoção melhor quando você sabe que o seu livro, você falou de arrepiar, eu tô aqui arrepiada Aham, também, né? aham. De saber que o seu livro está indo para outros lugares, né, outros estados, acessando pessoas que você nunca imaginava. E quando de repente a gente recebe uma mensagem falando, cara, isso me ajudou tanto, eu nunca tinha conseguido enxergar dessa maneira. Então, assim, foi muito legal. E assim, Eu vou colocar um pontinho só agora nesse momento, porque tá. eu queria compartilhar. Você não sabe o quanto eu fiquei emocionada quando o Leonardo estava em qual cidade? Aqui, eu acho, né? Ele estava vindo para ver como funcionaria a Bienal e ele estava no Uber. Assim. Gente, eu fiquei tão emocionada. E aí o Uber passou, a esposa do Uber, né, passou por Sim. uma situação semelhante à da Rosália, que ela vai comentar. E aí o Léo falou do livro, né? Olha, tem né, uma amiga e tudo. Aí eu quero esse livro. E ele comprou o livro, e o Léo colocou no grupo, e você. Então, E eu assim, mandei. né, lembra das janelas, né? Das portas que se abrem para o mundo, né? E aí chegou lá na casa dele, para a esposa e Exatamente. para ele, algo sobre o que você escreveu. Isso é muito legal, né? Então, assim, por isso que eu falei, vai muito além Vai. realmente do que a gente pode imaginar, Uhum. né? Do que a gente pode sonhar. O Léo e a Val, né? Eles tinham me convidado no projeto anterior, na turma 1. E é interessante, que eu acho que é importante a gente falar sobre a questão dos nossos limites, se a gente reconhecer esses Uhum. limites, né? Porque quando ele me convidou na primeira vez, eu estava no meio de um tratamento, e aí tem muito a ver com o meu livro, que eu passei por 2 tratamentos, né? Eu ainda estou no segundo tratamento oncológico, eu tive câncer de mama Uhum. em 2018 e depois eu tive uma recidiva em 2021. E Uhum. aí, quando foi em 2022, o Léo e a Val me convidaram, né, para participar da turma, e eu falei, ai, nossa, meu coraçãozinho foi a mil, e eu falei, ai, eu quero, mas E não é o até momento. esse momento, então, não tinha passado a escrita. Não, Que você poderia transformar isso em escrita. Até esse momento, não. então, eu pensava, mas eu Aham. acho que Mas é igual você distante disse, é também. aquela coisa Uhum, muito, algo muito distante, né? uhum, Como uhum, se não fosse meu isso, uhum, né? uhum. E aí, quando eles convidaram, ai, aí acendeu aquela luzinha assim, mas eu falei, ai, eu quero, mas não é o momento, né? E eu precisei reconhecer isso. Eu sabia que seria muito bacana. Eles até tentaram convencer de que talvez é agora que poderia ser realmente um processo de cura, né? Sim. Mas eu falei, não, vai ser muito para mim nesse momento. E aí, não só pelo tratamento, eu estava passando por outras questões, né, pessoais, e aí eu falei, vou esperar. E aí veio o momento certo, que foi a nossa turma. E aí, quando eu falo que é o momento certo, porque tinha que ser a nossa turma, Sim, sim, né? muito Tinha que legal. ser. É, E quando você coloca assim, dessa forma, eu acho legal a gente trazer, porque tem a ver sim com maturidade, né? Tem a ver sim com esse desenvolvimento emocional, o autoconhecimento, porque muitas vezes a gente
atropela as coisas, né? E a pessoa fala, a gente faz isso quando a gente tem lá nossos 20 anos, mas não, né? Porque esse autoconhecimento não depende tanto assim da idade. Claro que a idade vai fazendo a diferença, mas tem pessoas que a gente sabe disso, que mesmo, né, ainda atropela muito, e aquele momento assim do um passo atrás. E esse um passo atrás, essa fala assusta, porque dá a sensação que você está recuando, né? Quando na verdade esse passo atrás é para você ter uma visão do todo. E uma coisa que eu gosto de dizer assim, esse passo atrás é assim, ó, já estive nesse lugar, aqui não quero ficar, mas preciso estar aqui para ver como vai ser o próximo passo. Sim, Não é? muito E bom. aí, olha só que grandioso que você fez, porque era isso, não era o momento, mas você soube, né? Soube esperar e veio com dessa forma. Que bom, né, gente? Que ela Ai, esperou que porque ela tá do lindo, nosso Sim. grupo. lindo, isso mesmo. Que maravilhosa. E aí, vamos aqui para a nossa queridíssima. E aí, Tiago, e você? Da onde veio essa história? Da Então, onde veio o contato com o Léo? Conta pra gente. Vai então, dizer também que já conheci o Léo não, desde 2016. não. O meu contato com o Léo foi, na verdade, assim, eu conheci primeiro o Janeiro Branco, eu falei pra ele, o Janeiro Branco veio antes dele, né? Ele precede, aquela coisa que você faz e precede você, né? Então, eu conheci o Janeiro Branco, já trabalhava muito a questão do Janeiro Branco nas unidades de saúde que eu trabalhava, PSFs, né? CAPES, todos esses lugares que eu trabalhei, eu fiz o Janeiro Branco, então, assim, fiz caminhadas, trabalhei muito, sabe? Nessa questão de caminhadas para o Janeiro Branco, então já conhecia. Já segui eles nas redes quando vi o convite. E aí resolvi aceitar, porque o desejo já estava aqui, né? É um desejo, assim, muito antigo, o meu desejo da escrita, e né, a minha relação com a escrita também é uma relação muito antiga. É desde a adolescência, então eu era a pessoa, né, a menina que escrevia poemas, escrevia poesias, escrevia no blog, escrevia cartas para as amigas mandarem para os namorados. Você fez um Eu blog? tinha um Vocês sabiam que a blog, Tia tinha um blog? Que Não, isso é passou no vestibular aos novidade. 16 anos? tinha um blog, É. pois é. Mulher! E aí É sempre tativo esse blog? não, infelizmente não. Uhum, Mas fazia alguns poemas, então. Só que eu imaginava que eu ia escrever um livro de poesia. Eu nunca uhum. imaginava, se o desejo era escrever um livro de poesia. Mas aí veio os estudos, acabou também me afastando um pouco da escrita, porque eu acho que vem, né, o Questão estudo, acadêmica, né? exatamente, a Uhum. academia acaba afastando um pouco. E aí veio esse convite, eu falei, não, agora que eu vou realizar esse sonho e ter esse apoio. E aí fui pensar com a Aninha, né? O que falar nesse livro? O que é que eu quero trazer? Como a Rosária também falou um pouco aqui, pontuou. O que é que eu quero levar além do meu setting terapêutico? O que é que eu quero que a pessoa leia um livro e tenha um direcionamento e faça com que aquilo seja o ponto de partida. Eu sempre digo, acho que um livro leva a gente para vários lugares, assim. Quando eu leio, eu vou para vários lugares, eu conheço coisas novas. Então, a minha ideia é que a pessoa lesse o livro e falasse, nossa, eu preciso entender a minha vida de um outro lugar. Então, o meu livro fala sobre emoções e a importância da gente não negligenciar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, entender como um ponto ali de mudança, né? Ouvir nosso corpo, ouvir nossa mente. Então, é isso que eu proponho. Então, é interessante que o título também é Sim, isso é coisa da minha cabeça, e eu fiquei muito às voltas com esse título. Eu falei assim, ai, parece tão óbvio, né? O Mas título o é, título é Sim, é. isso é coisa da minha cabeça, mas eu ouvi tanto isso no meu consultório, né? Dentro do set, as pessoas, mas isso aqui será que é verdade ou é coisa da minha cabeça? Será que eu tô... Então foi dessa obviedade, né? Eu falo isso, né, na introdução, que é essa obviedade mesmo, para entender, sim, é o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser compreendido. Verdade. Então é para que veja, nossa, mas é tão óbvio, isso é coisa da minha cabeça, deixa eu ver o que é que tem aqui. E aí abra e entenda que as nossas emoções, elas falam de nós. Falam daquilo que a gente quer, daquilo que a gente sente, e são como uma bússola para levar a gente para outros lugares, para esse autoconhecimento, para esse crescimento. Então, espero que ele esteja chegando por aí. Pergunta, conta aqui pro público. Tem poesia aí dentro? Um poeminha, tem alguma Olha, coisinha? Deixa a escrita, eu sempre, quem leu, né, eu uma amiga sei, né, minha que gente? Mas eu tenho que leu, perguntar aqui para ela colocar para vocês. diz que é uma escrita que tem um tom poético. Mas Uhum. cada capítulo meu abre com uma poesia, tem muito de Clarice, também tem frases de Lacan, né? Frases de Freud. E eu finalizo com uma escritora que eu amo, que é a Lia Luft. E tem um texto que eu sempre fui apaixonada, que chama Perdas e Ganhos. Que ela fala disso, da vida que a gente tem que equilibrar as perdas e os ganhos. A gente perde aqui para ganhar ali. Então eu finalizo com essa mensagem dela, que eu acho muito linda. Que maravilhosa, gente! Que coisa mais linda, Não Tiago. é à Que toa que tá bacana. aqui. Não é à toa, não é à toa. Esse caderno de poesia ainda tem?
Tem Olha uns aí. escritos Mas eu por acho. aí, agendas. Porque foi só o começo, né? De repente, quem sabe, Ainda sai um pode outro, sair esse né, livro de gente? poesias, né? Que lindo, Quem que sabe? bacana. E o convite do Léo foi assim também pela internet? Foi, É? foi. Já Uhum. conhecia, e aí conhecia dessa forma, né? Também pela Aham. internet. Era essa coisa que a Rosária fala também, né? Da coisa, Aham. uma coisa assim, como você trata ele? Como O um guru, guru, o guru, guru aham, distante da gente, aham. mas ao mesmo tempo se mostrou muito próximo, É, né? é, Ele muito. veio, o Léo, ele tem uma sensibilidade para entender cada pessoa, né? Ouvir a gente, então acabou sendo muito próximo. Então eu vi pela internet, resolvi aceitar. E que bom que eu aceitei. Fui também, né, como algumas pessoas, assim, com alguns receios. Ai, será que vai dar tempo? Será que eu vou dar conta disso? Mas também muito pela força dele, né, de que vai dar Uhum. conta, nós também, nos grupos, que eu via que não Sim. era uma coisa só minha. Tava todo Aham. mundo ali às voltas com escrita e os momentos que a gente escreve, senta e escreve 20 páginas, senta e escreve nada. E trava. Essa é a Exatamente, grande dor. exatamente, Exatamente. E aí, né? quando escreve às 20, sabe, nossa, É, eu sou uma escritora, é, incrível. é. Quando nada, pronto, E aí? vou Não, Não, parar. não é pra mim. Não é pra não, mim. Não é. né? E aí eu ia entrar bem nesse tema mesmo, assim. Vocês tiveram momentos, assim, meninas, em que você fala assim, não vai sair. Não vai sair, não sai. Que eu, ou, né? Sabe assim, medos, né? Dúvidas, e aí vão achar bobo, né? Comigo, assim, eu me lembro, o nome do meu livro é Além do Infarto, uma jornada de redescoberta e carreira, né? Por conta realmente de um infarto que eu tive através de um burnout, tem toda uma história. E aí eu pensei, infarto, né? Colocar esse nome, né, pessoal? Porque nós, infelizmente, a gente tem muito isso na sociedade, né? O pessoal ainda, né, infarto, câncer, né? Outros movimentos. A pessoa não gosta muito de falar, né? Sim. Então, assim, como se aquilo fosse atrair, né? Mas depois eu pensei, mas peraí, é isso. E é além do infarto, né? Além É, do que aconteceu, o que que veio isso. depois disso? E pá, É, coloquei. Mas eu ainda ouço, tá? Às vezes eu ouço assim algumas assim, ainda acho que não, mas acho que lá no comecinho, assim, até às vezes familiares, né? Então, ai, mas você não podia colocar um nome mais assim, porque acho que o pessoal não quer o quê? O que que eles não querem? Se deparar exato. com aquilo que aconteceu. Mas eu falei, gente, mas calma, é além do, né? Mas vieram dúvidas, assim, Sim. aí aí quando chegou, eu falei, ai meu Deus, agora tá aqui, será que vai? Vai, porque tem que ser, porque é isso e vai, né? E vocês, Mas sabe tiveram? que eu percebo assim, né? A gente tem uma tendência muito grande de querer nos afastar daquilo, Isso. né? Dos nossos Aham. medos. Aham. Da Então, dor, da talvez, dor, né? exatamente, daquilo que a gente não quer lidar, né? De alguma forma. Só que não falar sobre isso não quer dizer que aquilo não nos incomoda, né? Ou que Sim. não é uma questão. E às Vai vezes, sumir, né? exatamente, quando eu olho para o câncer e falo que tá tudo bem, o meu livro também vai muito além dessa questão, né? Tanto que eu falo de ressignificar a vida. E os desafios, sejam eles quais forem. Só que a gente tem muito essa questão, Uhum. né? De então, assim, não vou falar sobre isso, mas aquele bichinho continua dentro de mim, me Uhum. incomodando, Uhum. Uhum. né? Me corroendo. A partir do momento que eu consigo olhar para ele, entender até onde aquilo me toca, até onde aquilo me incomoda, e eu consigo fazer com que, sem que isso me incomode tanto, Uhum. de repente aquilo se Flui, dissolve, né? flui, É, né? E eu é. fico muito mais tranquila em relação a isso. E é tão interessante, porque aí a gente, ó, falando das emoções, né? Eu tive um momento da escrita que eu relato exatamente como foi o dia do infarto, né? O que eu senti e tal. E é interessante porque, assim, eu tive no dia, depois eu até volto, eu dei uma parada, nesse momento Aham. eu escrevo, eu senti sintomas físicos, eu senti um frio, assim, um frio, e não tava frio. Eu desci, eu lembro que eu tava com a minha queridíssima que me ajuda lá em casa, eu falei, Sara, tá frio, né? Não tá frio, Elis, ela disse, né? E eu senti, aí eu me liguei que eu estava tendo todas essas emoções. E aí eu espero, calma, depois, né, eu volto para a escrita. E aí o que acontece? Por que eu quero trazer isso? Porque as emoções, por mais, as situações que a gente passa, né, difíceis e tudo, elas são superadas, né? Mas isso não significa que o nosso corpo não fale quando Exato. a gente toca no assunto, Sim, né? sim. Mas não é de uma forma ruim, olha que coisa, né? É de uma forma superada, mas assim, eu sempre coloco isso no consultório lá, o corpo fala e as nossas emoções têm memória. Então, quando você tá
volta, né? E eu senti tudo. Então foi um momento assim marcante para mim também da A escrita. gente não tem amnésia, né, É um gente? sinal, né? É um Aham. sinal. As células É. estão ali para nos lembrar, exatamente, É, né? é. E olha o que me ocorreu aqui. Uhum. É você falando, Elis, né, dessa questão de colocar algo que é seu e as pessoas questionarem. A Rosália falando, a Ana também, eu falando assim, que nosso livro, a nossa escrita passa muito por quem nós somos, né? Então, acho que é isso. Isso é um ponto de ligação aqui, enquanto a gente estava falando. Você bancar a sua autenticidade. Aquilo eu vivi, aquilo eu entendi que é certo e eu preciso trazer isso para outras Sim. pessoas. Sim. Né? E O acho que gritar, né? gritar, o Uhum, falar, né? uhum, Isso uhum. é importantíssimo. Eu acho que isso é um ponto aí que colou, né? Que Pra gente colou. bancar isso que a gente está vivendo, por mais Isso. difícil que seja. Autenticidade, Autenticidade. né? Eu acho que a gente traz muito isso aqui É. na nossa amizade, inclusive, que eu acho que é o que nos aproxima, da Sim. transparência, É. né? E não tem medo de mostrar fragilidade, Sim, é sobre Exatamente. isso. né? Falando das dores, né, Uhum, da escrita, foi um momento muito difícil para mim, porque foi um uhum. momento de adoecimento, não meu, mas do meu Verdade. marido. Olha Foi. isso. E escrever nesse momento foi algo surreal, gente. Então, de madrugada, né, assim, Uhum. E ai, agora eu vou hospital, né, no Aninha? hospital, dentro de Aham. casa, de madrugada, pegar celular, né, assim, escrever no celular porque levantar e incomodar outras pessoas. Uhum. Então, assim, Me teve arrepiei de todo, novo. teve todo um momento ali muito difícil. Me emociono também que Sim, 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 claro, né? isso. Porque é Aham. um momento de ressignificar, É, né? é. De Uhum, relaçar, né? Quando uhum, eu falo de relacionamentos, é isso. A gente precisa estar sempre fazendo um laço de novo dentro uhum. das nossas relações. E às vezes a gente esquece disso. A vida vai acontecendo e a gente não dá essa importância, né? E para dar esse laço, a gente precisa do nó, né? Então a gente precisa Olha! ter o Sim. nó, né? E esse nó Aham, tem que estar bem firme, com certeza. né? Então é sobre isso. E olha, eu trago na tua fala algo assim, para que a gente coloque até para o nosso público, que isso tem muito a ver assim com a busca da felicidade. Outro dia mesmo estava numa palestra sobre isso, né? Tem felicidade no trabalho, coisa e tal, que às vezes passa muito pela cabeça que tudo, para que saia um projeto, como por exemplo, uma escrita de um livro, que a gente tem que estar no melhor momento. E levando assim, o melhor momento tem que estar feliz, tem que estar pleno, tem que estar, tá tudo certo, então agora vou escrever. Não. Gente, a vida não é assim, né? Não é. A Não, vida não Não é E é. tá tudo linear. bem também. claro. Ainda hoje vi numa xícara lá da casa da Vanessa, nossa amiga, que daqui a pouco vem pra parte 2. Tava alguma coisa assim, né? Ai, agora esqueci, depois ela vai me ajudar a lembrar. Mas é uma frase assim que tá tudo. Nem tudo sai como a gente deseja, e tá tudo bem também. O todos os dias não são iguais, algo assim. E a escrita é exatamente isso, né? Então, que a gente não precisa estar, pessoal, com tudo 100% para que possa sair um projeto. O projeto, ele pode sair no meio de alegrias, felicidades, dores, frustrações, fragilidades, mas ele sai, né? Porque a Sai. nossa vida né? É isso. Sim. Não é entre o pico do pico ao vale? Batida do coração? Exatamente. Não, e esse é o Exatamente. segredo, Um né? Até porque se eletrocardiograma tiver mesmo, né? linear, Morreu, acabou, Não é? né? Findou. Quando eu tô em uma palestra, eu falo assim, pessoal, nossa vida é assim, né? Do pico ao vale, do pico ao vale. O que que parece isso? Batida do coração. É, E isso quando faz isso? é, Então, enquanto a gente tá aqui, a gente tá vivendo. Tá E se a gente tá vivendo. vivendo, a exatamente. gente tem altos e baixos. É E Acho que às vezes isso. não se fala muito sobre isso, né? Sobre essa dor da escrita, sabe? Sobre a Exatamente. dor que a gente passa também no set terapêutico. É. Porque fica parecendo que é tudo muito fácil para nós. verdade, é verdade. Somos Exatamente. psicólogas e resolvemos tudo. Não, gente, a gente também tem as nossas dores, nossos vales, Sim. né? E aí a gente vai vivendo e Com vai certeza. transformando. Com Então, certeza. ressignificar isso também é muito importante. Com Fica aí a dica para você que está nos acompanhando. Isso aí, com certeza. Meninas, e assim, ó, uma curiosidade, né? A gente falando aqui da nossa amizade, da nossa conexão, e falando também que o grupo é grande, né? E aí, a gente teve lá, foi se afunilando, enfim, a gente, que o que você colocou, como que diz, as conexões, Afinidades. as afinidades, né? Mas assim, ó, vamos trazer aqui, quais foram as primeiras impressões? Vocês lembram? Quando porque assim, há um ano praticamente, a gente se reunindo através do online. Reuniões, e a gente ouviu uma falar, outra falar, né? E o nosso primeiro encontro foi na Bienal de São Paulo. Gente, não, se não for para causar, a gente nem. Nem vai. Nem vai. Exatamente. Gente, eu pelo menos, meninas, nunca tinha ido a uma Bienal. E eu tinha o sonho de ir numa Bienal.
Agora, eu nunca imaginei, nem nos meus melhores sonhos, que eu iria numa Bienal de São Paulo para lançar meu livro. Então, né? Enquanto escritora, Enquanto está do outro escritora, lado. do outro lado. Ah, é, porque até a nossa credencial muda, né? Ai, gente, é tão gostoso. Exatamente. Eu falo que é um filho. Eu sempre me apresento assim, Sim. ó, sou mãe biológica da Júlia, sou mãe de 4 patinhas da Belinha e sou mãe do meu livro de papel. É. Porque não é verdade? Filho. Mas ó, voltando nós lá. E aí? Aí a gente se conhece, né? E vai para os abraços verdadeiros e calorosos. As primeiras impressões. Sinceridade. Ai, gente. Quem olhou para quem falou, e aí, Olha, vamos lá. a nossa, né, devo dizer para o restante do grupo, que infelizmente não estava conosco, foi bem antes. Foi um dia antes. É verdade. Foi. Essa parte eu não Ali no sabia. online, a chegada ali em São Paulo na quinta, não foi? Sim. Sim. Aí eu falei, Já marcaram um gente, happy hour. isso, já marcamos um happy hour. Eu falei, Hum. gente, tem um lugar ali na Paulista, Com a legal. Claudinha, que não Vamos. está aqui. É, uma Sim. outra queridíssima nós, Isso. Cláudia Menezes, psicóloga também. Puxa lá no Instagram, gente. Ela não pôde estar com a gente, mas assim, psicóloga fantástica. Pois é, aí já mandei o convite aí. Prontamente as identificações já começaram, daqui disse eu vou, daqui disse eu vou, a Claudinha eu vou, e nos encontramos. Inclusive, Aham. tenho que falar sobre isso, tá, Rosália? Rosália chegou de viagem, Foi. foi de mala e cuia para o Mala e restaurante, cuia. porque ela chegou lá arrasando de mala, de mochila Não era e malinha, mala, não, gente. malão. Vocês lugar não estão cheio. entendendo? E o Exatamente. lugar cheio. Mas foi incrível. O importante Foi. era a conexão, que eu já sabia que ia começar ali. Que ia E começar. começou, E né? começou. Ali a gente já conversou, já falamos nosso trabalho, falamos um pouco de nós. E já fez nosso grupinho ali, já foi o início. E aí fomos encontrando as demais, para fortalecer ainda mais. Foi agregando. Foi agregando. E foi muito legal isso, muito legal. Muito bacana. Né? Hoje eu costumo dizer o seguinte, assim, nós escrevemos um livro, como você bem disse, é um parto, viu, gente? É um Nossa. parto porque, assim, Todo o processo. é a mesma sensação de gerar um filho, né? Aquela questão de que para quem é mãe, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que vai ser, as pessoas vão gostar, né? Como que vai ser? É a mesma sensação. Uma boa mãe de proteger É, nossa obra. exatamente. E assim, e como que é, né? Como que vai ser esse bebê aos olhos das outras pessoas, né? Sim. Então, Será que eu essa criei mesma direito? sensação. Será que eu criei Será que eu direitinho? Que eu criei direito, né? Verdade. Se eu É. eduquei bem, né? Se ele vai estar apto mesmo a estar na mão de outras pessoas. Com certeza. Acho que fica essa pergunta, Sim, né, interna pra sim. gente também. Será que eles estão gostando? Né? Será que, o que que é? Então, às vezes a gente precisa desse feedback também pra gente falar, nossa, deu certo, né? Muito Isso legal. é Todo tão- perrengue valeu. O retorno é O tão retorno. especial pra gente, né? Se a gente vê Demais. alguém postando um trecho, falando como se tocou, isso é muito significativo, né? Nossa, E a resposta não tem disso preço. não tem. E indo por essa vibe que você trouxe, Tiale, tem algo assim já até aqui que você possa trazer pra gente, que você tenha ouvido sobre o seu livro e que já tem, sabe, meninas também, quem lembrar, assim, ou um comentário assim, né, presencial, ou através de alguém que já comprou e escreveu, enfim, que Já. sabe, que falou, meu Deus. E acho que um dos que mais me causaram, assim, Uhum. foi exatamente uma pessoa que falou que leu e que a vida toda ela sentiu. Eu trago um pouco dessas emoções. Como você falou disso, a gente tem que aprender as emoções na infância, Sim. né? Uhum. Porque é isso que vai dar um norte pra gente. Então ela sempre agiu na vida sem Uhum. entender exatamente por que ela estava fazendo determinadas coisas. Uhum. E a partir do livro ela entendeu que tudo tem um porquê. Uhum. Que ela achava que era daquele jeito. É assim porque eu sou assim. E não entendia que tinha um trauma ligado ali, que tinha uma história de vida, uma questão cultural, familiar. Tudo isso constituindo a base de quem ela era. E aí, a partir do momento que ela leu o livro, ela entendeu isso, ela entendeu que ela precisava avançar, e aí foi para o processo terapêutico, está imersa nesse processo e evoluindo. Então, Olha que Legal. bacana. Bacana. entendi que aí já fiz minha parte, Dever né? cumprido, Dever né? Assim, mas que podem vir cumprido. outros. Podem vir outros. Como é que é? Plantou Muito uma bom. árvore, Escreveu o Teve livro escreveu e um teve um livro, filho. Teve um filho. Você sabe que, para quem gosta da leitura, né? Para quem é da leitura, sempre fala que tem um livro de cabeceira. Uhum. E um retorno, um feedback que eu tive que me marcou muito foi exatamente isso. Uma pessoa que me falou assim, Rosália, o seu livro agora é meu livro de cabeceira. E isso para mim, eu falei, poxa vida, que legal, Sim. né? Então, assim, eu acredito que eu cumpri meu objetivo.
né? Acessar a pessoa dessa forma, de uma maneira que ela falou, nossa, peraí, deixa eu ver se eu tô, né, se eu tô aham. fazendo certo. Não que aqui seja um manual, né? Sim, Mas sim, é mas igual eu falei mesmo, é aquela sementinha que pode germinar. E, sim. e você, de repente, saber que aquilo, né, pode virar árvore, né? E dar grandes frutos. Então, assim, que bacana. Não é demais, né? Nossa, Não é demais. Comigo, assim, teve uma cena que me mandou um videozinho, né? Uma pessoa mandou um videozinho com grifado. grifado, Sim. É, né? Grifado, anotadinho, assim, sabe? Você fala, meu Deus, nasceu de mim, E do né? São jeitinho que a minhas gente faz, palavras, né? né? Do Oi? jeitinho que a gente faz quando a gente lê o livro, grifa e coloca aqui um Exato. E o de stickzinho. repente a gente tá do outro É. lado. Exato! É. É muito bom É isso. muito bacana. No final do meu livro eu coloco ali um QR Code de uma música, sabe? Que me marcou e tudo. Aí colocaram também aquela letra daquela. Eu falei, gente, tá, foi. E aquilo que a gente comentou no início da nossa fala, a cada lugar que chega, a cada cidade, a cada casa, a cada país. É verdade. Porque nossos livros saíram Já daqui, saíram, é isso né? mesmo. Já foram para fora do Brasil. Olha, e a conexão já começa daí, né? Porque um Aham. poema, uma música, no meu também coloco uma música que é um poema e que tem Olha! tudo a ver com a obra. Então, tá vendo que a conexão A já cada Viu? começa? início Não, de capítulo também eu É, trago trechos de músicas, aí, de tá vendo? várias tô falando, músicas. Então, gente, não Isso de assim, adianta. É uma nosso. né? pessoa aqui de cada cantinho, né, De do cada. Fazendo do país, seu jeitinho, no seu e de repente canto. fazendo É. igual. Como que é Exatamente. Como isso, assim, né? É. né? Tá vendo, gente? E você? Hum. Teve assim, alguém que você. Claro que eu sei que teve diversas falas agradáveis e tudo sobre o livro, mas alguma que, sabe, que você queira trazer assim que te marcou? Tava aqui buscando, Tava buscando? inclusive, É? porque teve uma. Ela, inclusive, é minha cliente e ela tem dificuldades de leitura. E aí eu achei estranho, e aliás, interessante, quando ela fala assim: Pô, Ana, mas eu vou querer seu livro, tá? Eu falei: tá bom. Daí eu falei: Uhum. hã? E lendo, ela postou foto, Olha que né, fofa. assim, e marcou, é isso, circulou lá, assim, sabe? Essa fala me marcou, sabe? Eu não vou lembrar agora, né? Uhum. Tentei achar aqui, Uhum. mas assim, isso é transformador. Você pensar que aquilo, que o seu pensamento levou o outro para o campo da reflexão e que aquilo reverberou nela de uma forma diferente, Sim. Sim. né? De mudar a postura, de mudar o jeito de viver, de repensar a rota, né? Porque eu acho que é isso, a gente Sim. tem que Sim. repensar a rota todos os dias, né? Então, através da nossa escrita, se a gente consegue alcançar alguém, sabe, Elis? Com essa perspectiva mesmo de mudança, não tem preço, gente. Não tem Essa preço. escrita com amor, né? Com É sobre cuidado. isso. E É e sério. sabe o que é mais interessante? Que a gente está falando aqui de uma pessoa. Essa pessoa que a gente impactou, ela vai impactar uma outra Outra pessoa. pessoa. É. Exatamente, é Mesmo que não tenha isso. lido o nosso livro, né? Mas a Uhum. fala, o que fica nela, a transformação, aquilo vai eclodir por outras relações que ela vai E eu achei ter. interessante porque depois ela fala assim, né? Ela posta, mas ela não é de ficar falando. E aí, Uhum. nesse dia, ela fala assim: Ô, gente, se vocês fazem terapia, acho bom fazer. Vocês vão ver como é que vai mudar. E eu achei que, eu falei, gente, que impactante, Olha né? Assim, só. ela pensar que isso era possível, né? E que pode impactar outras Sim, pessoas também, demais, né? demais. Não é, fazendo propaganda para a psicóloga dela, mas falando da transformação da Da- vida dela. Exatamente. Isso é a Isso. verdade, Que foi né? importante para ela Para e ela, pode ser importante para as para outras mais pessoas pessoas. também. E o Perfeito. livro, ele tem algo tão especial, porque assim, vocês já ouviram que tem pessoas que falaram assim, olha, eu li numa época o livro que fez um sentido Sim, tal. Depois passou, eu reli, Aham. Sim, fez outro sentido, né? Que Outro isso é. é bacana, né? sentido. Outra Porque interpretação, a porque gente depende lê muito, né? de como a gente está, Como né? Uhum. está? Toda vez que a gente lê, a gente é uma outra pessoa, né? Você lê um livro em 2024, eu sou uma Tiara. Em 2025, outra Tiara. Com outro repertório, com outras sensações no corpo, na mente, né? Na vivência. inclusive fica uma sugestão para a gente, leiam, já leram os livros Já de vocês? Leiam, que é. vocês vão falar, É. gente, mas, né, que legal, porque vai fazer Nós sentido mesmas pra gente, relembrar o que a Eu gente tenho é, feito ou isso. talvez a gente é, falasse, nossa, isso aqui talvez eu teria feito de outra De forma, mas não outra é, forma. corrigindo, não trazendo, Não. mas de falando, olha, que legal, né, mas talvez isso aqui também pode ser é. importante, isso é E legal. isso é legal e é bem esse cuidado, assim, porque uma vez eu vi alguém comentando sobre uma obra que fez também e colocou assim: ai meu Deus, aí cada hora que eu leio vem uma autocobrança tão grande, porque eu quero melhorar, eu quero melhorar.
Não. Não. Esse, né? Esse Esse é Esse único, é o né? momento. Únicos, É. únicos. Então, assim, o que tá aqui, tá aqui. Faça Um- sequência. Faça sequência, né? Só que eu não quero fazer Além do Infarto 2, não. Não, por favor. Não, também não. Precisa. O que eu aprendi com câncer, eu já aprendi. Agora, nós temos uma proposta, né? Ah, Que sim. Nós temos o nosso plano que tá aqui, sim, né? sim. Nós vamos lançar o nosso livro. Exatamente. Desse grupo que a gente está colocando aqui para vocês, dessa amizade, desse movimento todo, né? Porque teve uma fala não sei qual vocês colocou e me veio assim, né? Então, veja só, somos todas psicólogas, cada qual numa cidade diferente, mas com angústias muito parecidas, né? Com projetos, com dúvidas. E aí, a gente encontra aqui nesse nosso grupo um local de troca. E Sim. como isso é legal, De porque crescimento, de né? crescimento, né? Porque assim, a gente sabe, né, que a sociedade, ela traz muito isso, assim, de mulheres que competem, as mulheres têm que competir, as mulheres tal, não sei o quê, né? Recentemente aí teve a passagem de faixa, né, como que é, da Paola Oliveira para Virgínia, e a Virgínia num samba, a Paola não sei o quê. Gente, né? Como assim, né? As meninas estão ali, cria-se isso, e é tão gostoso a gente poder admirar outra mulher. Vamos Poder dar as indicar, mãos, né? Poder indicar, Exatamente. apoiar. Indicar. A gente não precisa criar muros, a gente pode dar as mãos, Não, né? não, E sermos muito mais fortes e ir além, igual a gente estava Sim. falando. E existe. E como, Aqui é prova e real. como Sim. ficam fortes as mulheres quando sabe que tem uma outra mulher apoiando, né? Sim. Você se sente amparada, qualquer pessoa, né? Freud tem uma frase Manda ver a frase, manda ver a frase do muito bonita que Freudinho. fala: como fica forte uma pessoa quando ela está segura de ser amada? E é Uau. isso. Como fica forte uma pessoa quando ela se sente segura por ser amada. E Perfeito. eu Isso é acho muito que é bonito. isso. Isso acho que representa retrata- nosso grupo. Isso representa Sim. nosso grupo. Meninas, é Afinal verdade. de contas, tinha que ter a nossa blusinha aqui para mostrar, porque nós fizemos até uma camiseta É verdade. que muito representa, que agora a gente tem um slogan, né? É verdade. Que bom que a gente Gente tem tem a a gente. gente. Que coisa Isso. melhor do que isso? E é verdade, meninas. E eu tenho assim uma gratidão tremenda, assim. E é bem isso que a Tchali comentou sobre, sabe, sobre a força, sobre. Em algum momento, a gente troca de tudo, gente, no nosso grupo. A gente troca sobre a nossa vida, sobre profissões, a gente faz brincadeiras, a gente faz piadas. Que delícia viajar com as coleguinhas, porque aí a gente tem maquiagem, a gente tem acessórios. A gente já sabe o que deu certo pra uma, que não deu pra outra, e a Sim. gente troca. A gente não fica mais em hotel. A gente Mas indica é. pacientes. Nós indicamos pacientes, indicamos palestras. Meninas, mesmo. olha, demais tê-las. Eu posso falar uma coisa assim, né? A gente escreveu um livro. Eu tenho muito essa sensação e eu acredito de verdade que vocês tenham também. A gente escreveu um livro, mas hoje eu tenho coautoras para escrever as melhores histórias que hoje eu estou construindo, né? E assim, é legal porque a gente começou falando aqui, né, sobre essas amizades, essas conexões nesse 40 mais. Uhum. Tchali não, que a Tchali é bebê, né? É, Mas nosso a bebezinho. grande maioria aqui, Chegando. né? Nesse 40 mais e ver que isso é possível. E eu estou construindo grandes histórias, né? E elas estão se tornando muito mais especiais porque vocês estão juntas. Gente, a gente é assim, tá? Não é porque a Ai, gente tá aqui, gente, não é assim. não, é No dia a assim dia a mesmo. gente se ajuda muito mesmo, a gente troca muito, e é o que a gente deixa e o que a gente quer trazer nesse nosso livro, que a gente quer escrever sim, quer não. Vai acontecer, né, menina? Já tá aí Vai. pro ano que vem, se Deus quiser, ele quer, sobre essa troca de experiências e o quanto é verdadeiro, e a gente se fortalece, então a gente se admira, né? E É genuíno. sabe assim, a mulher, e eu falo assim, o que é o empoderamento? Né? Sim. Então, assim, tentaram banalizar muito, né? Que empoderamento, mulher não precisa de homem, mulher isso aqui, mulher é isso. Não é, gente, não é nada disso. Uma mulher empoderada, né? Pra mim, e garanto que pra vocês também, é aquela mulher que ela se sente segura, né? De Uhum. poder estar aonde ela deseja estar. Exato. E que ela possa se sentir bem na idade que ela tem.
Isso. E eu acho que é isso que nosso grupo se conecta. E que ela né? pode pedir Ela ajuda. pode erguer a mão, né? É isso que a gente quer Colocar deixar. receitas. Receitas, o que que dá certo aqui, o que que, né? Sim. Exatamente. E eu queria, assim, aproveitar, meninas, assim, pra gente estar quase encerrando. A gente queria tanto, né, mais. Acho que mas a gente vai ter a parte 2 com as outras meninas que estão aqui pra Ah, gente, né? muito bem. Mas assim, ó, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para essas, para todo mundo que nos ouve, claro, mas assim, em especial hoje para as mulheres, de que é possível realizar um sonho, né? De que é possível, independente qual seja escrever um livro, seja uma viagem, seja ser mãe, seja o que elas desejam, o que elas, né? O que que aquilo perpetua, o que que pode ser feito, é, e essa mensagem assim de conexão de amizades, que uma mulher ajuda a outra, que juntas nós somos mais fortes. E como é que é? Que bom que a gente tem a Que gente, bom que a né? gente que a O que que gente vocês tem. deixariam assim? O que que vocês querem deixar para quem me contem? E Eu aí? diria que às vezes a gente só precisa colocar o pé, que o chão vem, né? A gente precisa acreditar nisso. Isso não significa que vai ser fácil, isso não significa que a gente não vai ter medo, que não vai ter dificuldade no meio do caminho, né? Uhum, Mas que é uhum. possível, sim, a gente realizar, a gente conquistar, né? A gente se conectar, Sim. que nunca é tarde para isso, né? E que vamos sonhar, vamos correr atrás desses sonhos, vamos reprogramar se necessário for, ressignificar, né? Uma vez uma paciente me questionou, até quando eu preciso ressignificar? A vida A vida toda, toda. enquanto necessário for, A vida enquanto aquilo toda. te incomoda, vai incomodar, vai, mas não permaneça, né? Eu gostei muito da frase que você falou no início. Então, assim, é muito importante isso, a gente poder mudar essas lentes, né? E continuar naquele caminho enquanto ele for bom pra gente. Porque quando não for, não se demore, parte pra Em Exato. outra. frente. Não force ficar em É. lugar que não te caiba mais. Exatamente. Doído É isso. demais, né? Uhum. Então, eu queria deixar o seguinte: se permitam, né? Primeiro, eu acho que tudo começa no desejo e no sonho. Então, antes a gente sonha, a gente deseja. E tem gente, principalmente a gente falando de mulheres, algumas mulheres que pararam de sonhar e de desejar, porque acham que não vão chegar em nenhum lugar. Então, Sim. desejem, sonhem e a partir disso comecem a buscar. Porque é possível. Desde que a gente deseje, que a gente encontre lugares, claro, uma organização, um projeto, um planejamento, você consegue chegar em lugares que a gente imaginou. Olha o que a gente está falando aqui, né? Coisa Era um linda. sementinha que para alguns já poderia ter morrido ali e a gente voltou a germinar, né? Quando alguém traz essa possibilidade para a gente. Então, começa pelo desejo. Vai nutrir aquele desejo, entendendo que você pode. Isso é empoderamento também, né? Quando a gente Isso. sente que é capaz de fazer alguma coisa, é como se fosse uma grande cadeia. Você faz uma coisa, a gente fez um livro, a gente acha que vai fazer agora um coletivo e daqui a pouco pensa em outro, Em e é como outro se fosse individual. uma cadeia ascendente Uhum. de construções de coisas boas. Então, Perfeito. se permitam sonhar e desejar. E como é gostoso quando a gente coloca um desafio e a gente se propõe a ele e a gente vence, né? Quando, sabe esse retorno? É como é, uma corrida, A gente né? Uma consegue maratona, transpor isso, né? né? Exato. E É uma aí sensação de é alimento, né? isso, Como se você né? tivesse alimentado algo Recarrega. dentro de você. Exatamente. Muito bom. Né? A motivação vem, né? Sim. E como? E como? Ai, uma frase difícil, né? Porque a gente Aham. pensa tanta Tem tanta coisa coisa. para falar, né? É. Aham. Então, pensando que a vida parece, e muitas vezes o é, uma utopia, né? Um Uhum. sonho, pensar que as relações elas vivem dançando, Sim. sabe? Eu gosto de pensar nesse movimento da dança. A gente, eu não sei dançar. Nós sabemos dançar assim, é porque a gente não deixa, como a Tia bem disse, assim, deixar a leveza da vida mesmo, sabe? A gente está muito engessado. Sim. Então, assim, Verdade. vamos sonhar, vamos Vamos. acreditar nos nossos sonhos e pôr pra quebrar, gente. Se Bora, joga, bora, se se joga. joga e bora fazer acontecer, né? Porque aí as relações vão ficando mais leves e vão alcançando lugares que a gente jamais imaginou. Mas a gente pode, com o planejamento, né, construção mesmo, mão na massa, É. Com sabe, gente? permissão. É. Permissão, né? Então vamos nos permitir mais. Acho que é essa a mensagem. É isso, assim, ó. E eu completo assim, ó. Vamos de verdade ser humano?
Ai. Exatamente. né? Com limitações, É, com a impossibilidade de algumas coisas, até de alguns desses sonhos, Sim. porque a gente sabe, né, que uhum. nós somos sujeitos castrados, não vamos conseguir tudo mesmo, é impossível, não é da ordem do humano conseguir tudo, mas que a gente consegue outras coisas. Então, Exatamente. se eu sonho, sei lá, alcançar as estrelas, pelo menos eu alcanço o céu, Aham, né? isso. Já é um caminho. Né? Ai! Gatas, pra gente terminar, antes disso, eu queria que vocês deixassem, por favor, como que o pessoal de casa adquire o livro de vocês, né? Mostrem a capa, mostrem o Instagram, como é? Ana, o teu, como que faz? Qual que O meu pode Aham. entrar lá no meu Instagram, Ana Paula Nascimento, mentora. E aí você vai, tem um link lá que você vai dar direto para aquisição do meu livro. Nó, Laços e Nós, Repensando as Relações. Bacana, linda essa capa. O meu Instagram, psi.tiale.reis, também tem um link na bio, você pode encontrar lá, pode entrar em contato comigo também, eu tá mandando para sua casa autografado. Ai, que Com muito linda. amor. Que delícia. O meu, o meu Instagram também, lá no Instagram tem um link para o site que você pode pedir também, vai chegar autografado. O Instagram é Rosália Moreira, hashtag não, underline, Rosália Moreira, underline, psicóloga. Isso. Vale super a pena, gente. São livros maravilhosos, livros de cabeceiras, conforme sua paciente colocou, né? Meninas, chegamos ao fim do nosso podcast e assim, eu tô extremamente grata e radiante e muito feliz porque o podcast termina aqui, mas a gente tem ainda dias e dias pela frente para estar juntas. Muito feliz, ótimo. de Que bom que a verdade, gente tem viu? a gente. Que bom que a Que gente bom tem que a a gente gente. tem a Muito gente. obrigada, amo vocês, viu? Nossa, a gente Obrigada também. mesmo. Viu, linda? Obrigadas. Pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast, mas vai ter a parte 2 daqui a pouquinho com o restante do nosso grupo, que são meninas muito especiais também e estão aqui no coração. Até daqui a pouco.